Dois lados completamente diferentes, mas que usam os mesmos princípios de comunicação para arrebanhar suas mulas. Mulas capazes de brigar com família, amigos e até parceiros de relacionamento por causa de dois velhos rugosos de índole no mínimo duvidosa. Só para dizer o mínimo mesmo. Você já se perguntou por que as pessoas vão tão longe por dois seres humanos que elas nem conhecem? Spoiler, são técnicas de marketing que você nem imagina. Fica comigo até o final que eu vou te explicar. Ou se eu te ofendi com o início desse vídeo, você pode escrever seu comentário e voltar a pastar no seu cercadinho. O meu nome é Eric e eu trabalho com comunicação e marketing há 6 anos. E eu vou te explicar cada uma dessas técnicas que esses dois políticos usam para gerar esse efeito social tão grande. Princípio 1. Um inimigo em comum. Segundo um dos livros mais famosos do mundo do marketing, o Story Brand, um livro muito bom, inclusive, recomendo que você leia. É ensinada uma técnica de narrativa utilizada por várias empresas no mundo inteiro, que é a técnica da jornada do herói, muito popularizada especialmente no cinema, mas que também foi trazida para o mundo da publicidade, já que são duas irmãs praticamente, né? E a técnica da jornada do herói consiste basicamente em você se colocar como mentor do indivíduo para quem você está vendendo. Porque sim, meu amigo, quando você vota num político, você está comprando um produto deles. O presidente, mais especificamente, você está comprando um produto de 2 milhões de reais só contando com o salário dele nos 4 anos de mandato. Sem contar, por exemplo, os gastos da Janja, quer dizer, do cartão corporativo. Troquei as palavras, acontece. Continuando. Quando você se coloca como mentor do seu cliente, você apresenta o seu conhecimento para resolver um problema que o seu cliente tem. Então, por exemplo, o Bolsonaro sabe que você está revoltado com a violência no país. E o que ele faz? Tem que matar esse vagabundo aí, tá ok? E você pensa, nossa, esse cara realmente tem a solução pro meu problema, cara. Eu vou votar nele. Enquanto isso, em 2022, o Lula fez a mesma coisa, só que apelando pro poder aquisitivo das pessoas. Falando que elas vão voltar a comer picanha e tomar uma cervejinha no final de semana como era antigamente. Fazer as pessoas imaginarem esse futuro utópico que esses dois prometem, faz elas atrelarem esse sentimento bom que elas sentem quando imaginam esse cenário incrível à figura dos dois políticos. E quando você consegue fazer as pessoas atrelarem a sua imagem a uma coisa boa, você cria autoridade. Mas só isso não basta, meu amiguinho. Agora que você tem a solução para o seu herói, no caso os fãs de político, você precisa de um inimigo para combater. Afinal, o seu inimigo é aquele que vai tentar impedir você de alcançar seu objetivo. E você, obviamente, não vai querer deixar que seu inimigo faça isso, vai? Então o que você faz? Você sente ódio. E o ódio, a raiva, é um dos sentimentos mais potentes e verdadeiros que a gente tem, dentre todos os outros. Tristeza, ansiedade, felicidade. Mas o melhor de tudo, a raiva faz a sua mente entrar em um estado de alerta. E quando você entra nesse estado, você não consegue pensar em mais nada além daquilo que tá te fazendo sentir ódio. Nada mais. Pensa, quando você bate um mindinho na quina da mesa, você só consegue pensar em bater na mesa, apertar o dedo com a mão e gritar sem medo de perder a masculinidade. Mas naquele momento de raiva você não consegue pensar se você tá atrasado pro trabalho, ou que horas você tem que estender roupa. Você só consegue odiar aquela dor. E é por isso que os políticos exploram tanto o ódio nos seus apoiadores. Você não ama eles por quem eles são de verdade. Você ama odiar os seus inimigos e eles são os mentores que vão te ajudar a combater quem você mais odeia. As pessoas que estão impedindo você de alcançar seu futuro prometido. E é por isso que tem gente que passa por cima até de quem ama em nome da causa. Entendeu? Mas não acabou não. Tem mais. Princípio 2, a repetição de framing. Ah, mas Eric, o que é framing? Deixa eu te explicar, coleguinha. Framing é uma técnica de marketing também copiada pelos políticos para fazer você ter uma percepção induzida do que algo realmente é. Não entendeu? Deixa eu traduzir para você. Sabe aquele papo de que a Apple não vende celulares? Ela vende status, exclusividade, sucesso, segurança. Então, como que ela faz isso? Quando ela vai apresentar o produto dela, ela não fala simplesmente, olha, isso aqui é uma tela que faz imagem aparecer. Legal. Compra aí. Nosso chip, ele faz o celular ligar. Isso simplesmente não basta, né, cara? Não serve, não traz elegância, não traz esse charme todo. Então o que ela faz? Ela fala do chip, o chip neural, um design unibody. E quando você ouve isso, você fica, uau, deve ser foda. Não, é só um chip normal. É bom, pode ser um chip bom, mas é só um chip normal. Não é só porque deu esse nome que ele ficou mais espetacular que realmente é. É só o nome mesmo. Isso é framing. Se você parar pra analisar assim, parte por parte, e não se deixar levar por esse discurso bonito e elegante, talvez você olhe e pense, nossa, o Samsung também tem isso aqui, talvez até melhor. Porém, a maior parte das pessoas não vai parar pra ver isso. Ela simplesmente vai olhar e falar, caraca, isso é incrível. Olha o jeito que eles apresentam pra mim, parece incrível, parece uma coisa nunca antes vista. Ou seja, altera a sua percepção sobre o produto, para que quando você veja o preço final
final você mesmo justifique o preço alto. Já que você vai pensar assim, nossa, 20 mil reais no telefone, se fosse qualquer outro não valeria, mas esse aqui tem o chip neural e o design unibody. Você entendeu? E os políticos também usam essa técnica de forma repetida, pra grudar na sua cabeça e fazer você ficar repetindo várias e várias vezes, sem se questionar muito sobre aquilo. Ah, porque o fulano lá é fascista. Tá, tudo bem, mas por quê? A pessoa não sabe dizer. E não é porque ela é burra não, mas é porque ela só aprendeu a repetir isso várias vezes sem se questionar o porquê. Isso é a técnica de frame misturada com a repetição, que gera um efeito de comunicação incrível de ambos os dois lados, pro bem ou pro mal. O caso de político é sempre pra enfiar uma rola bem grossa na sua bunda, mas para você não sentir, eles falam que é só o dedinho. E quando você é gado, você acredita sem questionar. E quando você percebe, já não consegue mais nem andar direito. Que exemplo suspeitosamente específico. Não que eu entenda, mas calma que tem mais. Ainda não acabou não. Você vai sair PhD em marketing depois de terminar esse vídeo aqui, meu amigo. Princípio 3. O espetáculo. Apelo à emoção. Como você já percebeu, a ideia até aqui é fazer você pensar que tá vivendo num mundo de fantasia incrível, onde você é o protagonista e é por isso que ele precisa ficar épico. Senão não adianta nada. E é pra isso que serve a técnica do espetáculo. Ela basicamente dá uma gratinada no que você tá vendendo pro seu público. Com os dois princípios anteriores, você já tem o inimigo e a repetição do discurso. Agora você cria uma atmosfera tensa e heróica, para que a pessoa realmente sinta que tá nesse mundo de fantasia e nada mais importa. Ela tem que vencer essa guerra. Quantas vezes você já ouviu seu político de estimação lá, esbravejando, revoltado, gritando no púlpito, fazendo stories e reels, falando de determinada pauta que é um absurdo? Mas quando você vai averiguar o que provavelmente você nunca fez, ele votou junto com seus inimigos. Quer ver? Eu te mostro. Lei de improbidade administrativa. Lei da impunidade. O projeto afrouxou punições contra atos de improbidade, enfraquecendo órgãos de controle. E tanto petistas quanto bolsonaristas estavam juntos nessa pauta. Por que será? Não sei. Só tô perguntando. PEC que aumenta o poder do Congresso sobre o CNMP. A proposta permitia que o Congresso decidisse sobre sanções a procuradores. Ou seja, como o acusado pode punir quem tá investigando ele. Que loucura, né? Todo mundo se unir por essa pauta. Orçamento secreto e maquiagens fiscais. PT e bolsonarista votaram juntos para permitir e manter o uso do orçamento secreto canalizado pelo Centrão. Pois é. Mas você nem viu isso, né? E eu vou te explicar por quê. É justamente pra isso que o espetáculo serve. Pra você não perceber essas coisas que estão de fora da narrativa que eles criaram pra você. Se a narrativa é, estamos combatendo aquele lado, não importa como, eles têm que acabar, tem que ter impeachment, não sei o quê. Não é interessante que você saiba que eles estão articulando juntos ali pra fazer uma paradinha útil para os dois lados. E o espetáculo garante que pelo menos as suas mulas não percebam isso. Que elas estão dentro daquele mundo de fantasia incrível que criaram pra elas. Elas literalmente entram num estado de flow. Você fica sempre na expectativa de que algo ruim pode acontecer e, portanto, o seu lado tem que defender você. Ou também de que algo bom tá prestes a acontecer e você fica esperando aquele momento na expectativa que o seu político vai te ajudar e vai acontecer um projeto muito bom e agora vai e não vai. Mesmo que nenhum nem outro aconteça, você vai ficar ali recebendo dopamina na cabeça sem parar, emocionado como se fosse um zumbi. E essa técnica no mundo do marketing empresarial serve para fazer o que a gente chama de matar objeções. Porque quando você sente que você precisa daquele produto, para que algo de ruim não aconteça, para que você não seja o cara o único que tá de fora da moda, ou o único que tá de fora do hype do momento, você não olha tanto pro preço e dá um jeito de qualquer forma de conseguir aquele produto. Mas para que isso aconteça, você não pode deixar de acreditar que aquele produto realmente vai trazer o resultado que você tá esperando, mesmo que não traga assim de verdade. Comprar uma roupa da Nike não vai fazer você performar mais necessariamente num esporte. Porém, quando você compra roupas da Nike para treinar, você sabe que tá dentro de um grupo seleto de pessoas que são esportistas e que também usam essa mesma marca. Ou seja, você se sente em um grupo de pessoas, se sente numa causa. Você não é só um esportista, você é um dos poucos esportistas que também usa Nike. É um sentimento de pertencimento que cria uma comunidade para a marca. Os políticos fazem a mesma coisa, só que cultuados à própria imagem. Só tem uma questão ética muito importante ser ressaltada aqui. Você pode até estar pensando, mas Eric, se as empresas utilizam essas técnicas pra gente também, por que os políticos não podem? Por que no caso delas é ético e no caso dos políticos não? Eu te explico, coleguinha. Tem uma diferença muito sutil aqui. É verdade, sim, você pode pegar todas essas técnicas que eu te ensinei e muitas outras pra aplicar num produto merda e vender pras pessoas a rodo. Você pode ganhar muita grana com isso, com certeza. Eu afirmo pra você aqui. Porém, vai chegar um momento que essas pessoas vão perceber que seu produto é uma merda
e elas vão parar de comprar. Porque não adianta nada você criar toda essa história fantasiosa se o produto que você está oferecendo é notavelmente ruim. Porém, por que isso não acontece no mundo político? Porque tem muita diferença eu te vender uma camiseta da Nike e eu te vender a solução para sua vida. Ou seja, mais segurança, mais educação, mais saúde e por aí vai. Porque são coisas subjetivas que eu posso alterar um pouquinho da realidade para você sentir que realmente aconteceu alguma coisa boa, mas não aconteceu nada demais. Quantas vezes você já ouviu um político falar: nós dobramos o investimento em educação? E melhorou a educação para você? Não melhorou. Ele dobrou o investimento, mas e a gestão tá boa? Você não vai parar para se questionar nisso, mas você vai olhar e falar: putz, realmente ele aumentou. E aí você já fica com essa verdade ali e você sente que melhorou alguma coisa, mas não melhorou nada. Então, no caso da política, você consegue enrolar seu eleitor por muito tempo sem que ele perceba que não tá mudando em nada a vida dele. Você não tá oferecendo nenhum produto realmente útil para ele. Agora, no mundo do marketing empresarial, cedo ou tarde as pessoas vão perceber, vão ficar putas com você e vão parar de comprar. Porque é algo realmente tátil, que ela consegue sentir, que ela consegue ver que é ruim. E é por isso que não compensa para nenhuma marca exagerar demais no marketing do seu produto. Porque se acontecer, a empresa vai entrar em crise, porque as pessoas vão comentar, vai ter review na internet, vai ter gente falando sobre esse produto aqui é uma merda, briefs, unboxing, review e não sei o que, e vai criar um efeito manada que vai te destruir. O mesmo não é tão fácil de fazer com um político, e é por isso que é tão útil utilizar essas técnicas. Para concluir, é realmente muito triste saber como é fácil manipular massas com princípios tão simples e criar verdadeiros papagaios digitais que só repetem jargões criados e acham que estão numa guerra de nós contra eles, ou o ódio contra o amor, o bem contra o mal. Se você entende a lógica da comunicação, você para de ser massa de manobra e começa a dominar a narrativa que estão tentando te vender. E é justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso. É um vídeo de utilidade pública porque muita gente não sabe que essas técnicas são utilizadas de forma coordenada. Não é por acaso, não é sem querer. Então o negócio é simples. Quer saber quando uma pessoa tá tentando te manipular? Presta atenção nesses princípios, porque apesar de eles serem comuns em vendas, eles também são muito utilizados por gente mal intencionada. Não que eu esteja falando que esses dois personagens são mal intencionados, não, jamais. Repete esse jargão aqui para você nunca esquecer. Quando a emoção vem antes da lógica, tem coisa errada aí. E se você curte pensar fora da caixa, me segue para mais análise de comunicação como essa. E se for me xingar, coloca mais de um comentário, que assim o vídeo ganha mais engajamento e chega para mais pessoas. Obrigado pelo like, por seguir e até a próxima!